Hoje o canal PRcast vai entrevistar o filósofo, professor Gabriel Chalita. Ele veio aqui a São João de Meriti fazer uma palestra. Vem comigo, vamos ver esse show que ele vai dar. Olá pessoal, estou aqui com Gabriel Chalita, escritor, professor, advogado, filósofo, e é uma honra muito grande. Obrigado, Gabriel, obrigado mesmo. É uma honra você estar aqui dando uma entrevista no canal PRcast, um canal tão reconhecido, que tem vários trabalhos, várias entrevistas. E eu queria saber um pouco de você. Você já passou por vários momentos na sua vida. E eu vejo as suas lives, o seu canal, assisto também, né? Qual é a diferença? Hoje você está em outro caminho, né? Em outro caminhar. E qual é a diferença que você tem de estar fazendo esse trabalho, a satisfação que você tem, né? Esse trabalho na área digital e na área também física, dando palestras, né? As pessoas te transmitem muito amor, muita satisfação de estar te vendo. E o que você acha disso tudo, a emoção que você sente em transformar vidas, né? Que as suas palestras são transformadoras. Fala um pouco disso aí para nós, aqui em São João de Meriti. Obrigado, Pierre. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, em São João do Meriti, mais uma vez. Eu acho que a questão tecnológica, e a gente está aqui utilizando tecnologia, as pessoas vão acompanhar aquilo que a gente está dizendo. A tecnologia ela veio para melhorar mesmo o mundo, né? Você tem hoje os meios de transporte muito mais seguros, os aviões muito mais seguros do que antigamente, né? Trem, navio, melhorou a medicina, a saúde, melhorou a transparência das questões públicas e tal. Então, a tecnologia ela é essencial e é para ser utilizável. Agora, nada substitui a dimensão humana. Eu estou voltando aqui em São João, a convite do nosso querido Sérgio, claro, uma pessoa apaixonante, que gosta de cuidar das pessoas, né, que tem um coração imenso, e aí de repente a gente chega aqui, vai ter uma peça, uma palestra, e vem uma senhora, bem senhora, assim, com 6 bisnetos, né? O carinho dessa mulher assim comigo ali, falou, eu acompanho você na internet, eu sou sua fã, eu leio seus livros, né? E isso não tem preço, porque o ser humano ele é feito de afetos, ele é feito de ternuras, ele é feito de acolhimentos, de aconchegos. Então, como educador, eu tenho uma preocupação muito grande que a gente vá formando uma geração de crianças muito viciadas em tecnologia e pouco afeitas aos abraços, aos encontros, ao brincar, o significado do brincar, como é importante essa coisa do brincar, dos pais que brincam com os filhos, né? Dos pais que contam histórias para os filhos, dos pais que alimentam seus filhos de sonhos, de esperanças, de vida. Então, essa é uma dimensão fundamental. Eu acho que a gente não pode negar a tecnologia, ela veio para ficar, é um outro mundo a partir da tecnologia, mas a gente não pode esquecer que o ser humano é um animal social, o ser humano não é um animal tecnológico. É um animal que usa a tecnologia. A tecnologia é um instrumento, é um assistente do ser humano, mas o ser humano é um animal social. É isso aqui, ó. Isso é ser humano, é gente que encontra gente, que olha para gente, que fala com gente, que se alimenta de gente. E qual a emoção que você sente quando um telespectador seu lê o seu livro e assiste ao seu canal, né, as suas palavras, suas mensagens, e diz assim: Chalita, eu mudei minha vida. Mudei para melhor. Eu estava num poço e você me deu uma virada de chave com aquelas suas palavras. Você tem tido esse retorno?
Olha, eu tenho, Pierre, eu sou muito grato a isso, né? Às vezes é uma frase que você coloca nas redes sociais, a pessoa pega aquela frase e era um dia que estava doído, né, para ela, e de repente ela acha, nossa, essa frase foi para mim. Uma crônica que escreve, às vezes uma palavra numa palestra, né? A gente está percorrendo, né, o Sesc, e num dos lugares que a gente estava em Niterói, num dia que estava muito jovens, uma menina olhou para mim e falou assim, o senhor não sabe, o senhor falou para mim isso, eu não sou burra, porque no meio da palestra eu fiz uma reflexão sobre as pessoas que se sentem burras em algum momento e que ninguém é burro, e fui desenvolvendo isso, né? E é assim, foi para mim, porque hoje eu falei para minha mãe, eu quero parar de estudar porque eu sou burra, mãe, não entra na minha cabeça. E a menina contando, falou, eu saio daqui com essa certeza, ninguém é burro, eu tenho mais dificuldade, eu vou vencer essa dificuldade, eu preciso acreditar em mim. Então, a palavra, né, Pierre, ela tem um poder imenso, ela tem um poder para os dois lados, né? A palavra também humilha, a palavra despreza, a palavra destrói. É tão triste, é tão feio você ver alguém se sentindo superior a outra pessoa por qualquer coisa, por cor de pele, porque ou tem mais dinheiro, ou porque tem algum cargo, porque qualquer razão, você olhar para o outro de cima para baixo, é horrível isso, né? Então a palavra, ela causa muita dor, e por outro lado a palavra é esse instrumento em que você utiliza para ajudar a pessoa a se reconectar com ela mesma, a se ressignificar, né? E às vezes é uma palavra breve, né? Você olha para uma pessoa que estava num restaurante e aí você comeu aquela comida, vê a pessoa e fala, que comida deliciosa, ponto. A pessoa vai com aquilo, nossa, prestou atenção, né? Viu que eu estava lá, ou você está em algum lugar, tem um músico tocando ali, piano, cantando, aí você chega, quero te cumprimentar pelas músicas, coisa linda, e muita gente nem viu que ele estava ali, estava ouvindo a música e não prestou atenção. Então o ser humano precisa ser um pouco mais atencioso com o ser humano. A gente está vivendo tempos de muita desatenção, isso não é bom. E com isso vai havendo, os matrimônios, né, vão se desfazendo, né? Filho contra o pai, né? Isso é uma falta de controle, né? E isso está sendo colocado na sociedade de uma forma assim até fácil, né? Tranquila. Ah, meu pai é chato, a minha mãe é chata. E nas suas lives você fala muito de família, né? Eu tenho aliás, eu me emociono até quando eu falo da minha família, porque eu tive um pai maravilhoso, né? Que é falecido, mas que vive na minha memória, que vive na eternidade, e que me ensinou a prestar atenção nos outros. Eu acho que a coisa mais linda que eu via do meu pai era a atenção que ele dava para qualquer pessoa, né? Ele tinha loja, tinha um comércio em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, uma cidade. E eu via assim a gentileza, a delicadeza, a maneira de tratar, e gente brigando, ele não, calma, paciência. E às vezes, né, eu adolescente, falo, pai, fulano, não sei, calma filho, não é assim que muda as pessoas, calma, paciência, né? Uma mãe maravilhosa também, que eu pude cuidar e dar todo o amor do mundo para ela. E eu falo muito isso para as pessoas, né? Se a gente não valorizar as nossas raízes, né, uma árvore que não valoriza a raiz, cai, né? Ela não tem, a árvore precisa de raiz, né? E cada um tem a sua história. E eu estou dizendo de um pai maravilhoso, de uma mãe maravilhosa, né, das minhas experiências, mas eu também ouço pessoas que tiveram pais que não foram tão maravilhosos, mas foram os pais, é o que ele tinha para dar naquele momento, né? Esses dias uma pessoa, depois de uma palestra também, falou assim, nossa, eu queria ter tido um pai como o seu, o meu era muito frio. Eu falei, talvez o seu fosse frio porque também tivesse sido frio com ele, mas ele deu o que ele podia te dar. A gente tem que ressignificar um pouco os nossos passados também, né? E olhar para aquilo que a gente viveu e primeiro ter um perdão com a gente mesmo, porque a gente erra, e depois perdoar as pessoas que nos alimentaram com o que elas podiam, com as condições que elas tinham naquele momento, né? Mas pensar na família, valorizar a família, pensar nas amizades. As pessoas descartam as outras, né? Ai, meu amigo ficou chato, não quero mais saber dele. O outro não sei o quê. A gente não joga fora ser humano, né? Você reinventa a relação, você valoriza, você encontra, senão a gente vai viver sozinho, né? Nossa, são tantos ensinamentos, né? Eu acho que isso a pessoa nasce, né? Já nasce com um certo dom, né? E qual é a sua idade, a idade que você começou a ter esse tipo de despertar para o ser humano, para olhar e vou escrever, vou cuidar de gente?
sabe? Esse tipo de coisa, né? Ó, eu tento observar muito as pessoas, né? Como é que as pessoas tratam umas às outras, como é que elas se comportam, né? E eu acho que eu aprendi muito isso com meu pai, e depois, né, eu comecei a escrever com 12 anos de idade, livros, né? Frequentava asilos, e uma senhora no asilo que foi minha grande inspiradora do primeiro livro, Dona Emelinda, e eu observava muito isso. E eu tento trazer comigo isso até hoje, né? De prestar muita atenção nas pessoas. Né? Cada lugar que eu estava em Fortaleza agora. Aí fui conhecer uma senhora que teve um tratamento duro, assim, de câncer, né? Tirou um seio, ela teve um problema no coração, colocou 3 pontos de safena e tal. E aí a filha falando assim, o Xalita, minha mãe é impressionante, Xalita. Ela saindo da sala de cirurgia com um seio a menos, ela olhou para o meu pai e falou assim, Zé, fica tranquila que você ainda tem um para brincar, fica tranquila que eu estou bem, né? Então, assim, a mulher que podia estar despedaçada, né? Porque é complicado isso, né? E ela com uma alegria de viver, e a filha contando e ela sorrindo, né? E falou assim, mas eu nasci para ser feliz, né? E observando ali, né, a simplicidade, né, o lugar que vive, as dificuldades todas que tem, uma série de privações, né, o sonho que ela tinha de fazer uma viagem para tal lugar, a vida toda economizando um dinheiro para ir, né, num santuário de Nossa Senhora, de Fátima, e assim, mas como ali, e eu vejo tanta gente com tanto dinheiro, com tanto poder, com tanta coisa, e reclamando de tudo. Guimarães Rosa tinha uma expressão que dizia que é preciso tomar cuidado para a gente não transformar a nossa vida em lamúrias e queixumes. Eu passo a vida reclamando de coisas. Então, são pessoas que querem e não celebram o que têm. Preciso aprender a celebrar com isso. Então, eu acho que na minha vida, o grande aprendizado foi aprender a gostar das pessoas e a prestar atenção nelas. Olha, vou te dizer uma coisa, se eu já gostava de ti, eu agora estou encantado. O Sérgio até falou comigo, você tem que conhecer o Xalita, tem que conhecer que esse homem é fantástico, é do outro mundo. Realmente, você emana luz, você emana positividade. Você falou coisas aqui que algumas se encaixaram muito em mim. Então, estou emocionado porque você realmente é uma pessoa de muita luz. Eu sei que você já escreveu muitos livros, né? Talvez centenas, né? E eu quero também mostrar qual é o último livro que você tem? Esses não são você escreveu, os últimos, né? Aqui são 2 livros. Os bons livros também. Esse aqui é um livro de poemas que chama Canção da Vida, é um livro todo de poemas, e esse é um livro de crônicas que chama O Entregador de Sentimentos. Eu gosto muito de escrever crônicas porque, como eu presto muita atenção nas pessoas, né, de uma frase de alguém sai uma história, né? E as crônicas têm essa riqueza dos cotidianos, né? O Brasil teve grandes cronistas, né? Olha essa história, por exemplo, aqui, chama Comi a Saudade. É a história de um homem que eu ouvi, que ele mora no Brasil, mas ele é libanês, e quando ele era pequeno, ele tinha muita vontade de comer um sanduíche de falafel, e não tinha dinheiro para pagar o sanduíche de falafel. Então, ele sentava e chorava vendo as pessoas comendo, e ele dizia que ele fazia os movimentos, como se ele estivesse mastigando aquilo. Ele veio para o Brasil com a mãe, anos depois, hoje ele é um homem que tem muito dinheiro, que ajuda muitas pessoas, ele voltou para o Líbano, e ele era louco para achar, né? Hoje ele é um avô, tal, aquele mesmo lugar. O homem já havia morrido, tal, mas era um neto. Aí ele disse que comprou 5 sanduíches de falafel, ele e a mulher sentaram na calçada onde ele chorava, fazendo o mastigar sem comer aquilo, e aí comeu o sanduíche. Quando ele falou isso para mim, eu falei, você comeu a saudade, né? Isso é uma crônica, aqui tem várias crônicas, né, de histórias que eu ouço, que eu imagino, tal, e esse é um livro de poemas. Esse livro, ele tem histórias, desamarre o passado, perdoe os outros e a si mesmo, e prossiga, que são poemas que vão ao encontro das crenças que eu tenho do ser humano, né? Tem muita gente presa ao passado, você precisa desamarrar, o passado passou. E se você não valorizar a idade que você tem, naquele tempo que você tem, o momento que você tem, mas quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse não sei o que, se eu isso já passou. Aprenda com seus erros, né, e olhe para frente. Como os medos do futuro. Tem gente que vive
morrendo de medo com o que vai acontecer, e o dia que eu ficar doente, o dia que eu não tiver condições, e o dia que eu não sei o quê, né? Vive agora, né? Há uma frase que os gregos trabalhavam com isso, depois os latinos chamavam carpe diem. Aproveite o dia, viva a beleza dos instantes que você tem para viver. E Deus vai te dando as armas, né, e os momentos que você precisa para passar dia após dia, né? É impressionante como isso acontece na vida de muita gente. Xalita, eu quero te agradecer demais, tá? Por essa vinda aqui em São João de Meriti. É uma honra mesmo ter uma pessoa como você, palavras sendo ditas aqui por você, para as pessoas aprenderem, não aprenderem, mas somarem, né, com as suas vidas, né? Inclusive eu. E se eu assistia você, agora eu vou assistir muito mais, tá? Prazer muito grande. Não é rasgação de seda, não. A gente sente a energia. Você é iluminado mesmo, tá? Muito obrigado por você conceder essa entrevista para mim. E se eu achava importante, foi muito importante, dobrado. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço grande para as pessoas que te acompanham, parabéns pelo seu trabalho. Continue fazendo bem, a gente precisa muito disso, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo melhora. Obrigado. Obrigado, sucesso e muita sorte para você, você merece.